E aí, meus amigos leitores da Constituição, e aí, aqui é o Rei Li, e hoje a gente continua a nossa leitura comentada a partir do artigo 84. Vamos falar das atribuições do Presidente da República. Vamos lá? E o artigo 84 diz o seguinte: compete privativamente ao Presidente da República. Então, as competências privativas. 1. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Então, aqui ele tem essa atribuição de nomear e exonerar os seus ministros. 2. Exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Então aqui cabe uma pegadinha de prova, né? Quem é que exerce a direção superior da administração federal? Podem botar lá entre as alternativas os ministros de Estado. São os ministros de Estado que exercem a direção superior da administração federal? Não, eles só auxiliam o presidente da República. Quem exerce mesmo é o presidente da República. Inciso 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Então aqui ele está falando das hipóteses de iniciativa privativa legislativa do presidente da República. Hipótese em que o presidente da República é que vai apresentar o projeto de lei. Inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Aqui, ó. Sanção, quem é que sanciona a lei, quem é que promulga a lei, quem é que faz publicar as leis no Diário Oficial da União? Presidente da República. Inciso 5. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Então, projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, pelo Congresso Nacional, chegou lá o presidente da República, ele pode vetar. Vetar por duas razões: por interesse público ou inconstitucionalidade, veto político e veto jurídico. Então vamos ficar ligados nisso aí também. Inciso 6, o mais importante do artigo 84. Dispor, mediante decreto, sobre a. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, importantes detalhes aqui dessas alíneas. A linha A. Organização e funcionamento da administração federal. Então, como o presidente da República é que gere a administração federal, ele vai, por decreto, dispor sobre a organização e funcionamento, quando não implicar aumento de despesa. Então, se tiver aumento de despesa, ele precisa de uma lei para isso. Ele não pode ser por decreto. Ele vai entrar com o projeto de lei lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. Mas, se não aumentar despesa, ele pode fazer isso por decreto, não precisa de lei. Também não pode ter criação ou extinção de órgãos públicos. Então, se for para criar ou extinguir um órgão público, ele precisa de lei também, não pode ser por decreto. O que ele pode extinguir? Extinguir, ele pode funções ou cargos vagos. Então, não confunda. Se for órgão público, ele não pode extinguir por decreto. Se for função ou cargo público vago, ele pode extinguir por decreto. Beleza? Então, aqui, esse inciso 6 está dentro de uma discussão que existia há muito tempo, sempre existiu, se existem decretos autônomos no direito brasileiro. O que são decretos autônomos? A gente sabe que os decretos, em regra, regulamentam leis, certo? A gente tem a Constituição, lá em cima, no topo da pirâmide, depois vem as leis, e abaixo das leis os decretos. Os decretos regulamentam as leis. Só que levantou-se a ideia de que se era possível ter decreto autônomo, ou seja, um decreto que está no mesmo patamar da lei, que regulamenta direto a Constituição, não está abaixo de uma lei, ele não precisa de uma lei prevendo nada, ele prevê diretamente o que está na Constituição. E levantou-se essa questão: existem decretos autônomos no direito brasileiro? E a doutrina sempre divergiu bastante a esse respeito, com pelo menos 4 correntes. A primeira corrente, do ministro Eros Grau, defendia que sim, seria possível sim decreto autônomo, sempre que essa competência fosse competência do presidente da República, ou seja, seria um poder implícito. Lembra da teoria dos poderes implícitos? Se a gente tem um poder para aquela autoridade tem todas as possibilidades de exercer aquele poder. Então, se o presidente da República tem atribuições, tem poder, então o decreto pode ser usado para todas essas atribuições, todos esses poderes. Aí estaria o decreto autônomo na opinião do ministro Eros Grau. A segunda corrente, do Eli Lopes Meirelles, defendia que sim, seriam possíveis sim os decretos autônomos, só que restrito às situações não disciplinadas em lei.
Se a situação já tivesse disciplinada em lei, então o decreto só poderia regulamentar aquela lei, não inovar. O decreto só poderia inovar, ou seja, regulamentar direto a Constituição, se não tivesse nenhuma lei naquela hipótese. Então essa era a posição, segundo a corrente, do Eli Lopes Meireles. A terceira corrente, mais administrativista, do Celso Antônio Bandeira de Melo e do Carvalhinho, José dos Santos Carvalho Filho, defendia que não seria possível o decreto autônomo. Por quê? Porque a Constituição instituiu o princípio da legalidade. E pelo princípio da legalidade, nós precisamos de lei para criar ou extinguir direitos. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Lembra? Então, princípio da legalidade. Se a gente não tem uma lei prevendo aquilo, então vale a liberdade do cidadão. O presidente da República, por decreto, não pode criar obrigações para os cidadãos. Por isso que os administrativistas, Celso Antônio, Carvalhinho, defendiam que não seria possível o decreto autônomo no direito brasileiro, porque o direito brasileiro segue o princípio da legalidade. E a quarta corrente, mais recente, mais contemporânea, observando a Emenda Constitucional 32 de 2001, defendia que sim, justamente nessa hipótese aqui do artigo 84, inciso 6, alíneas A e B. Então, justamente nessa hipótese, dispor mediante decreto sobre, aqui estaria o decreto autônomo. E só nessa hipótese o presidente da República pode inovar. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, ou B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Então, nessas duas hipóteses, a gente tem decreto autônomo. É justamente a tese adotada pelos tribunais superiores hoje, a tese majoritária, a tese que venceu. Então, sim, existem decretos autônomos no Brasil, é a quarta corrente que prevalece hoje. O próximo inciso, inciso 7, diz manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Então, quem é o chefe de Estado no Brasil? O chefe de Estado é o presidente da República. Ele é que mantém essas relações com governos estrangeiros. E acreditar seus representantes diplomáticos. O que é acreditar um representante diplomático? É certificar que ele pode trabalhar no Brasil, que ele pode ter essa representação do país dele no Brasil. A gente tem o país acreditado e o país acreditante. Então, quem acredita os representantes diplomáticos é o presidente da República. Inciso 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Aqui é muito importante também. Quem é que celebra tratado é o presidente da República, certo? Certo. Só que, depois de assinar aquele tratado lá fora, ele tem que apresentar esse tratado ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional analisar se esse tratado criar alguma obrigação para o direito brasileiro, para analisar se esse tratado vai valer ou não no Brasil. Se o Congresso Nacional referendar esse tratado, ou seja, ok, vamos cumprir esse tratado, aí sim o presidente da República pode promulgar e depositar esse tratado lá no organismo internacional que vai guardá-lo e vai certificá-lo de que o Brasil tem todas as condições de cumprir aquele tratado. Então, quem celebra tratado é o presidente, só que quem referenda tratado é o Congresso Nacional. Inciso 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Então, estado de defesa e estado de sítio está lá dentro do sistema constitucional de crises constitucionais. Então, estado de defesa e estado de sítio também são competência do presidente da República. Inciso 10. Decretar e executar a intervenção federal, também no mesmo sentido do anterior. Intervenção federal nos estados ou município de território, União. Inciso 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Então, todo início de exercício, todo início de ano, o presidente da República vai enviar para o Congresso Nacional esse documento aqui, mensagem e plano de governo, avisando ao Congresso Nacional qual é a política de governo para aquele ano, o que ele espera do Congresso Nacional, o que ele precisa que o Congresso Nacional dê andamento. Então, isso aqui é importante também. Inciso 12. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Então, quem é que concede indulto? Presidente da República. Quem é que comuta penas? Presidente da República. Esse benefício que a gente tem no direito brasileiro para quem está cumprindo pena privativa de liberdade. Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas,
nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Então aqui a gente tem o comandante da Marinha, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica. Não são os comandantes dos batalhões, comandante dos navios, não é isso. É o comandante da Marinha como um todo, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, como um todo, como um órgão, o chefe do órgão, o chefe da Força Armada. Promover seus oficiais generais, também oficiais generais, quem promove é o presidente, nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Cargos privativos de oficiais generais também o presidente da República é que nomeia. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Inciso 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, os governadores de território, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando determinado em lei. Aqui a gente tem os cargos em que a nomeação é privativa do presidente da República. Ele nomeia após a aprovação do Senado Federal. Então, normalmente tem aquela sabatina, né, lá no Senado Federal. Senado Federal aprovando, beleza, pode nomear. Aí o presidente pode nomear. E mesmo se o Senado Federal aprovar na sabatina, o presidente da República desistir de nomear, ele não precisa nomear, porque a atribuição é dele. Inciso 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Então, ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, tem alguns deles, a gente já viu, né, nos artigos anteriores, alguns deles são nomeados pelo presidente da República. Inciso 16. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o Advogado-Geral da União, o AGU, também nomeado pelo presidente da República. Inciso 17. Nomear membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7. Então, Conselho da República, a gente também tem algumas pessoas que são nomeadas, alguns componentes do Conselho da República são nomeados pelo presidente. Inciso 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Então, ele convoca e ele preside, ele é o presidente do Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Inciso 19. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Então a gente tem dois institutos aqui, a guerra e a mobilização nacional. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, é o presidente da República que declara, não precisa de autorização. O Congresso Nacional só vai referendar. Se o Congresso Nacional estiver em funcionamento, aí sim ele precisa de autorização. O Congresso Nacional está em funcionamento, está lá trabalhando, então o presidente da República pergunta ao Congresso: posso declarar guerra? Estamos em uma situação de agressão estrangeira. Posso declarar guerra? Ou o Congresso Nacional autoriza. Posso declarar total ou parcialmente a mobilização nacional? Posso. Então o Congresso Nacional vai autorizar ou não. Inciso 20, celebrar a paz. Autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Mesma coisa da guerra é a paz, mesma lógica. Inciso 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Inciso 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Então, a gente tem mobilização de forças militares, forças estrangeiras que querem passar pelo Brasil. Então, é o presidente da República que permite ou não. E nos casos previstos em lei complementar, eu já vi cair isso aqui em prova, hein? Se era lei complementar ou não. É bom fazer um flashcard disso aqui também. Casos previstos em lei complementar, não é lei ordinária, não. Inciso 18. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Então aqui a gente tem as 3 leis orçamentárias, o PPA, LDO e a LOA. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Os 3 orçamentos, 3 documentos do orçamento. Inciso 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias, após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Aqui a gente tem prestação anual de contas. Já vi isso cair em prova. Qual é a periodicidade que o presidente da República presta contas ao Congresso Nacional? É anualmente. Presta contas anualmente. E qual é o prazo? 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Eu fiz 2 flashcards, um flashcard com 2 perguntas, né, para me lembrar disso aqui. Inciso 25. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Isso aqui é óbvio, né? Quem é que
provém e extingue os cargos públicos federais, o Presidente da República. Inciso 26. Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do artigo 62. Então, medidas provisórias também, Presidente da República. Inciso 27. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Então, esse aqui não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, porque existem outras atribuições previstas na Constituição para o Presidente da República. Inciso 28. Novidade da Emenda Constitucional 109 de 2021. Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional, previsto nos artigos 167b, 167c, 167d, 167e, 167f e 167g desta Constituição. Foram, depois da pandemia, artigos incluídos pela Emenda Constitucional 109 de 2021. O estado de calamidade pública. Quem é que propõe o estado de calamidade pública? Isso aqui pode confundir você na prova. Pode botar lá entre as alternativas A, Presidente da República, B, Congresso Nacional, C, Câmara dos Deputados, D, Senado Federal, E, Supremo Tribunal Federal. Quem é que propõe a decretação de estado de calamidade pública? Presidente da República. O Presidente da República é que propõe, fica ligado no verbo propor ao Congresso Nacional. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12, 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então aqui a gente tem hipóteses específicas em que o Presidente da República pode delegar as suas atribuições privativas. Quais são essas hipóteses? Inciso 6 são as hipóteses de decreto autônomo. Lembra daquelas hipóteses de decreto autônomo? O Presidente da República pode delegar aos ministros, ao PGR, Procurador-Geral da República, e ao AGU, Advogado-Geral da União. Outra hipótese, inciso 12, conceder indulto e comutar penas, também pode delegar. Outro, 25, primeira parte, promover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei, ele pode delegar, e normalmente isso é delegado mesmo, aos ministros de Estado. Então, Procurador-Geral da República, também no caso do Ministério Público Federal, e o Advogado-Geral da União, no caso da AGU. Então, isso aqui é realmente delegado, sim, isso é normal. Então, no próximo vídeo, a gente continua a leitura a partir do artigo 85, e eu deixo esse vídeo com você aqui do lado e te vejo lá, hein?